Para entender melhor o impacto da alta da taxa de juros, nós vamos conversar agora com o especialista em investimentos e sócio da Fatorial Investimentos, Jansen Costa. Jansen, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael, tudo bem? Tudo bem. Bom dia, todo mundo. O Jansen, além dessas altas consecutivas, o Banco Central já sinalizou que virá outra em fevereiro, né? Sim, deixou claro no seu comunicado ontem essa alta de mais 1,5%, ancorando as expectativas do mercado. O mercado tinha um temor com essas altas não serem suficientes para controlar a inflação e hoje o mercado já tem uma certa tranquilidade com relação ao próximo passo que o Banco Central vai ter na próxima reunião. Então, Jansen, a gente está vivendo um momento muito específico da nossa história, né? Sim. Com inflação alta, e aqui, é claro, nós temos as nossas razões internas para isso, mas a inflação hoje está disseminada em boa parte do mundo, né? A Alemanha com taxa de inflação mais alta do que o habitual, os Estados Unidos com taxa de inflação mais alta do que o habitual, a nossa economia fria, quase congelando, não é? Desemprego alto, fome, queda na renda e a alta na taxa de juros tem um efeito negativo para uma economia que precisa ressurgir das cinzas, digamos assim, né? Ela encarece o crédito para a pessoa física, encarece o crédito para a pessoa jurídica, então o empresário pensa duas vezes antes de tomar um empréstimo, o cidadão não vai comprar o carro, não vai financiar um imóvel, ou seja, a coisa dá uma parada. Como é que a gente desata esse nó, Jansen? Bom, a gente tem que primeiro, o Banco Central tem como clareza controlar a inflação, tá? Então o remédio dos juros, ele é estritamente para controlar e ancorar as expectativas do mercado, tá? Se a gente quiser contextualizar, a gente vive um pós-pandemia com auxílio emergencial, um juros a 2% no país, que chegou no patamar de 9,25 agora no final do ano, tá? Então o Banco Central ancorando as expectativas, a gente tem o olhar para que o dólar volte para patamares mais aceitáveis, teremos aí uma possível melhora do cenário internacional, uma queda do preço das commodities, assim a gente terá uma redução da inflação para os próximos meses. Assim que isso acontecer, voltando às expectativas, o Banco Central vai fazer o mesmo movimento de queda, assim como a gente está vendo um movimento de alta. E, obviamente, os agentes aí do mercado vão atuar para criar estímulos para o crescimento do país. Obviamente, você está super correto, um juros mais alto é desestimulativo para a questão da expansão da economia. A gente precisa buscar outros caminhos que não só pelos juros para o crescimento do país. Privatizações e outros aspectos que são super importantes para aumentar os investimentos aqui no país. Agora, Jansen, hoje mais cedo estava lembrando, né? Está nos jornais hoje, que essa é a maior alta, a maior sequência de altas na taxa de juros desde lá outubro de 2002, começo de 2003, que era um período eleitoral, né, quando havia muita incerteza sobre de que forma o favorito àquela altura do campeonato, Luiz Inácio Lula da Silva, que nunca tinha sido eleito presidente da República, iria se comportar, quais eram os economistas que iriam aconselhá-lo, que tipo de conduta ele ia adotar na condição de presidente da República. Aquilo provocou um distúrbio quase que generalizado na nossa economia naquele período da corrida eleitoral, depois da transição de governo até o início de mandato, quando as coisas se acalmaram um pouquinho. Ano que vem, nós teremos de novo uma eleição com características diferentes, mas talvez até mais tumultuada do que aquela e muito provavelmente, certamente, aliás, muito mais violenta do que aquela, né? Isso pode interferir na inflação, na incerteza econômica, no retardamento, pelo menos, da redução da taxa de juros? Bom, é sempre importante contextualizar um momento local e um momento internacional. Os juros do Brasil saiu no início do ano de 2% para 9,25%. A inflação ela não é só um aspecto local, e sim um aspecto global, como você bem colocou. No aspecto global, é muito difícil o Brasil conseguir controlar essa influência externa, tá? Basicamente, no aspecto local, o que a gente tem que fazer é controlar não só a questão dos juros através da inflação, mas também como é que o país vai crescer aqui no próximo ano e nos próximos anos subsequentes. Você está super correto também no assunto onde está falando da eleição no ano que vem, uma eleição que gera bastante dúvida, obviamente os agentes não sabendo o
o que pode acontecer com o futuro do país, eles exigem mais prêmio, ou seja, a pressão na curva de juros ela acaba aumentando. Porém, assim como muitos analistas acreditaram que o Banco Central exagerou na queda de até 2% nos juros, acredito que agora também deverá exagerar para a alta nas próximas reuniões. Como você bem colocou, 1,5% já está programado para a próxima reunião e, obviamente, o Banco Central deve sinalizar mais um novo aumento ainda no ano e talvez uma redução após ali as eleições. Jansen, a Priscila Asbeck, nossa analista de economia, quer fazer uma pergunta para você também. Oi, Priscila, bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Jansen. Obrigada pela entrevista. Jansen, no comunicado, o Banco Central ele se mostrou mais preocupado com a inflação do que com a atividade. Ele citou sobre inflação riscos como a variante Ômicron, como a cautela dos bancos centrais lá fora e como uma possibilidade de uma nova onda de restrições por causa da Covid no hemisfério norte, do inverno no hemisfério norte. Você não acha que o Banco Central está sendo cauteloso demais diante das perspectivas que temos aqui para o nosso cenário nacional? Não ficou observando muitos riscos lá fora sem se ater aos riscos aqui, diante de uma elevação de juros que já está freando a atividade, que já está, de certa forma, trazendo uma perspectiva de desaceleração de inflação em alguns pontos? Bom dia, Priscila. É verdade. Na questão da ata do comunicado, ela é importante dar um tom mais duro, algumas vezes, para mostrar a convergência das expectativas do mercado. Tá? É óbvio que o mercado e o Banco Central estão atentos aos problemas que podem acontecer. Essa variante Ômicron apareceu há poucos meses atrás e, obviamente, tudo pode alterar em um cenário muito curto. A grande questão é que quando você olha para o retrovisor, nos últimos 12 meses, a inflação ela começa e ela incomoda já em 2 dígitos. Então, como o pleito do Banco Central, ou seja, o objetivo do Banco Central é controlar a inflação, os juros é um remédio amargo. Sim, eu acredito que vai piorar sim a atividade econômica no curto prazo, mas se a gente não conseguir ancorar as expectativas, o problema pode ser um pouco maior. Então, assim como o Ilan, como presidente do Banco Central fez, foi muito mais duro na época que a gente tinha uma inflação descontrolada e precisou subir juros de maneira dura e eficiente. Acredito que agora o Roberto Campos Neto vai fazer o mesmo e, assim, por consequência, quando a inflação ela voltar a convergir para a meta, para o objetivo de 2022, 2023, ele vai cortar de maneira inteligente, correta, justa a taxa de juros. E, Jansen, para encerrar da minha parte, você acha que a gente consegue trazer a inflação para uma taxa mais aceitável, não digo nem para dentro da meta ali, mas para algo próximo da meta em um ano mais ou menos do que isso, talvez? Quanto maior o choque, maior a velocidade da redução da inflação. O que é importante é que, por exemplo, se a gente olhar para o último IPCA, o componente de transporte subiu bastante e, obviamente, a gente depende aí do preço do petróleo nos ajudar na questão da queda da commodity. Obviamente, o dólar incomoda bastante. A gente acabou de ter recentemente um dado, se não me engano, saiu hoje aqui na parte da manhã, do IGPM, que já mostra uma diminuição da inflação. Então, obviamente, o Banco Central corre atrás um pouco da curva de juros, de inflação, e, obviamente, no ano que vem, se tudo convergir, que acredito junto a todos os analistas, deve convergir no final de 2022, no início de 2023 para a meta, a gente deve ter uma redução dos juros das últimas reuniões ainda em 2022. Jansen, queria colocar uma outra questão que é o ponto de vista dos investimentos, Então, a Selic maior, ela impulsiona os investimentos, a remuneração dos investimentos de renda fixa, também acionou o gatilho para poupança voltar à regra antiga, que é aquele rendimento de 0,5% ao mês, mais a taxa referencial. Queria te perguntar como que ficam, então, os investimentos. Nesse momento, fica ainda mais vantajoso ir para a renda fixa e sair da Bolsa? Boa pergunta, Priscila. Bom, os juros no Brasil voltando para casa de 9,25%, 10% ao ano, as pessoas conservadoras terão facilidade em aplicar produtos atrelados ao CDI. Obviamente, com uma taxa de juros mais elevada, a Bolsa perde um pouco da atratividade. Mas é sempre em momentos onde os juros estão mais elevados que as oportunidades acabam surgindo na Bolsa de Valores.
É meio contraintuitivo, mas é o que acaba acontecendo. Então, para o próximo ano, com juros aí na casa dos 2 dígitos, os conservadores, aqueles que migraram para mais risco, através de produtos como multimercados, fundos de ações e até produtos mais arriscados, poderão ter a opção de voltar para a renda fixa. É um movimento que muita gente já está fazendo. A gente está vendo o que está acontecendo com os fundos multimercados e os fundos de ações tendo a retirada de pessoas físicas nos últimos meses. E o ano que vem, o conservador vai ter uma tranquilidade de ganhar de maneira nominal próximo a 10%. Bom, nós conversamos aqui na CNN com o especialista em investimentos, sócio da Fatorial Investimentos, Jansen Costa. Jansen, muito obrigado pela entrevista, foi ótima. Bom dia de trabalho para você, até a próxima. Muito obrigado. Bom dia. Tchau.